Então, galera, estamos aí com o vereador Vitor Hugo, né, que deu o pontapé inicial aí para a criação do Bombeiro Civil das comunidades, né, o Bombeiro Civil comunitário. Ainda estamos estudando esse projeto aí. Possivelmente, os próprios moradores da comunidade que desejarem ingressar no curso de Bombeiro Civil para poder trabalhar dentro da comunidade, será um diferencial, né? Creio também que vai ter algumas pessoas de fora também que vão trabalhar dentro da comunidade. Mas eu acho que nesse projeto, eu acho que é muito viável, né, que o próprio morador da comunidade seja o beneficiado, né? Por quê? Porque ele já conhece a comunidade, né? E todas as adversidades que tem dentro dela e os procedimentos adotados, né? Então, é um pontapé inicial aqui no Rio de Janeiro, aqui, nós aqui da Associação dos Bombeiros Civis do Rio de Janeiro, né? Nós montamos aqui uma associação. Essa associação ela está conectada com outras associações em todos alguns outros estados, 9 associações, coordenado lá por Brasília. Então nós criamos uma estrutura para que pudesse os projetos serem fortalecidos, né? Porque para você criar uma associação não é fácil, tá? As questões estatutárias, para ser aprovado, tem que ser pessoa especialista nessa parte de criação de estatuto, né? Então não é uma coisa fácil manter, fazer pagamento de alvará, pagamento de taxas, né? E se não pagar em tempo hábil tem multas, atrasa os processos. Então, aqui no Rio de Janeiro, alguns corajosos, né? São os corajosos mesmo, porque por nossa própria força de vontade e união, nós nos integramos força, nós do Movimento Coalizão, e construímos essa associação, tá? Estamos aí na fase inicial ainda, desenvolvendo, porque a gente fez as coisas sem apoio, né? Sem apoio financeiro de ninguém, foi das nossas próprias forças. Então, com certeza, os degraus são mais altos, né? É mais difícil você conseguir fazer cada projeto, né? Até para a gente fazer umas camisas da diretoria, a gente tem que ratear os custos, né? Temos pagamento de contador, temos um monte de coisas que precisam ser pagas de uma associação. Então, com muita coragem, nós fizemos essa associação e mantivemos todo o movimento coalizão, né? Que concorreu ao sindicato lá atrás, né? Naquela época de trás. Tivemos experiências, conhecemos bastante pessoas, ainda estamos conhecendo bastante gente e integrando forças, né? E esse finalzinho de ano e ano que vem, no início, já começando esse ano que vem aí, desse final de ano para o ano que vem, teremos vários projetos interessantes. Eu sempre falo que um dos projetos que a gente já está encaminhando, que não pode ser deixado de lado, é a funcional do Bombeiro Civil, que vai profissionalizar ainda melhor, vai valorizar o profissional, porque isso está dentro da nossa legislação, da nossa lei, que o Bombeiro Civil tem direito a essa documentação funcional. Todo mundo tem a sua funcional, o vigilante tem a sua funcional. O vigilante é interessante que o salário deles é corrigido pelo, se eu não me engano, tá? É o INPC. Então, todo ano, eu sei que o salário deles não precisa o sindicato brigar por porcentagem com o patronal, tá? Por quê? Porque todo ano é corrigido certinho. Então, o salário deles está sempre lá em cima. E o bombeiro civil, que trabalha com vidas, primeiros socorros, emergências e uma série de coisas. O prevencionista, o cara que tem um papel importantíssimo nesse país. Como é que vai ficar a situação dos bombeiros civis? Por não aceitarmos essa situação e por vermos que em outros estados o bombeiro civil tira um valor muito melhor, de 2.800 a 4, 5 mil reais. Os caras, a carga horária dos caras, 300 e poucas horas. Beleza, a gente faz a
a carga horária aumentar aqui também, mas será que o Rio de Janeiro vai acompanhar na questão salarial? Né? Porque as pessoas falam assim, não, o bombeiro civil no Rio de Janeiro não é preparado. Não é preparado? O cara faz o curso de 80 horas, beleza. Mas o cara faz um monte de NR, o cara faz socorrista, o cara faz uma série de outros cursos que, se você somar, vai dar boas horas de curso, tá? É isso que não entende. Porque para certos tipos de trabalho nem precisaria disso tudo. Eu acho que a gente tem que integrar muito bem a NR10, né? Principalmente, eu acho até que o cara teria que ter um curso de elétrica, né? Porque a NR10, ela tem que ser mais forte. Porque você tem geradores, você tem transformadores de energia, você tem painéis de energia, que se você colocar uma pessoa no lugar para trabalhar, a pessoa fica perdida. Você tem as questões dos elevadores, tem muita coisa que eu faço vídeo sobre rotina do bombeiro civil, tem muita coisa sobre elevadores que precisa saber, porque no momento de emergência, né? Você não vai resgatar ninguém, né? Eu já falei de elevadores que tem o seu centro de resgate, né, manual. Você não vai fazer isso. Mas eu falo assim, você saber os procedimentos adequados, chamar a empresa, né, acalmar a vítima, procedimentos a serem adotados no momento de um elevador parar, uma escada rolante parar, um problema, né? Então, o bombeiro civil, em suma, o curso, se o curso for for um curso de renome, um curso bem elaborado, ele sai dali preparado sim para prestar os primeiros socorros e para fazer o combate ao princípio de incêndio. Ele está ali preparado sim. Esses demais cursos APH, esses cursos mais fortes, é muito bom, o socorrista é muito bom, sim, mas existem áreas específicas que você vai precisar muito mais deles do que, por exemplo, num centro comercial. Num shopping, você já vai precisar dependendo do shopping, você vai precisar de muitos conhecimentos. Você tem estação de tratamento, tem áreas de risco, área de painéis elétricos de risco, você tem uma série de coisas, você tem uma série de maquinários. Eu até falei sobre a questão da CMI, da Casa de Máquina e Incêndio, né? Da questão de pressurizar e despressurizar a rede. Isso não é uma atribuição do Bombeiro Civil, isso é uma prerrogativa da manutenção. Só que foram jogando isso, porque se isso fosse uma prerrogativa do Bombeiro Civil, os cursos teriam que formar o cara para fazer a despressurização, a repressurização da rede, entender. A gente tem um curso básico de entendimento como funciona um pressostato, como se funciona um manômetro, como que é a pressurização da rede, o que fazer, né, como é o quadro de energia, a gente tem, o que é a bomba jockey, né, a segurança particular da rede, válvula setorial, o básico para uma emergência é o que é a atuação do bombeiro civil. Só que já estão jogando o bombeiro civil para fazer a função da manutenção, entende? Aí o que aconteceu? Com o tempo foi se adotado o critério de que o cara tem que saber aquilo. Mas vem cá, no curso não forma o cara nisso. Então vamos conversar a respeito disso aqui, né? Porque senão o curso vai ter que começar a ter uma NR específica, porque pressurizar e despressurizar a rede, apesar de não ser difícil, né, exige certos cuidados, tá? E se o cara fizer errado, quem que vai pagar o prejuízo se causar um prejuízo? Entende? Então, algumas prerrogativas da manutenção são lançadas para cima do bombeiro civil. E aí, o que acontece? O bombeiro civil que se forma hoje, ele fica sem espaço no mercado de trabalho. Por quê? Porque a sua formação básica dá a entender que ele não é capacitado ainda para fazer certas operações. E o que a gente precisa fazer, então? Formar esse bombeiro civil com mais horas para que ele já entre capacitado, que ele não precise ficar se especializando e gastando muito dinheiro, né? Porque você tem custos dessas NRs, tempo, uniforme. Então, tipo assim, vamos fazer um pacote geral para o cara saber que quando ele acabar ali, ele está formado e capacitado para tudo que der e vier. Porque você já vai ter capacitações diferenciadas, como bombeiro de aeródromo ou bombeiro industrial, são capacitações diferentes, porque o cara vai ter que ter um outro aparato de curso, né? Uma outra gama de resultados. Para trabalhar embarcado é um outro tipo de coisa. Agora, no que diz respeito ao bombeiro civil nível 1 ali, essa capacidade o cara já tem que ter tudo já fazer o curso, porque
o erro é que vende, ó, você vai sair daqui bombeiro civil e vai trabalhar. E quando o cara vê, vai gastar um dinheirão a mais nessas formações, né? Vai gastar um dinheirão a mais com uniforme e o cara não consegue entrar na vaga de emprego. Então, essa abertura, voltando ao assunto do bombeiro civil comunitário, vai abrir uma gama de prevencionistas. Isso é muito importante, porque você está elevando a prevenção para dentro das comunidades, ou seja, o bombeiro civil pode palestrar, talvez, ali, futuramente, dentro das escolas públicas, ensinando o princípio de combate a princípio de incêndio, né, procedimentos lá com o bujãozinho de gás na casa da pessoa, tirando algumas ideias de mito, né? Você vai ter primeiros socorros, desengasgue, manobra de Heimlich, manobra de tapotagem, todas as coisas que uma pessoa deveria ter dentro da escola como matéria curricular. Uma outra coisa que deveria ser acrescentado nessas matérias é estudos sobre riscos de praias, aulas de natação, procedimentos de marés, como é que você sai das correntezas, por que você não deve estar numa praia assim, sem cuidado, descuidado, se você não sabe nem boiar, se você não sabe nadar, a correnteza te puxa no raso, o raso não é raso. Então o bombeiro faz a faixa ali, mas às vezes aquela correnteza pode mudar para outro canto, e tem gente que não sabe entender nem aquilo ali. Então você vai para um lugar que às vezes não tem ali a faixa, um horário, né? A pessoa se afoga. Quantas pessoas morreram afogadas? A gente precisa falar de trânsito, de capacete, de prevenção no trânsito. Quantas pessoas estão vítimas aí de acidente de moto? Mostrar essa realidade. Você trazer isso, essa iniciativa vai fazer com que a sociedade comece a pensar diferente. 53% das pessoas estão andando sem habilitação. Ou seja, um cara está pilotando um veículo, uma máquina, uma moto, sem ter nenhuma noção de lei de trânsito. Então o caminhoneiro está aqui, cara, com o volante. Ele está acreditando que aquele cara lá na moto, ele entende que ele não pode entrar aqui no vácuo do caminhão. Ele entende que o cara não pode cortar na frente. Então o cara está confiando que aquele cara ali do lado é habilitado e tem ciência de que ele não pode cortar por um ponto cego, que ele não pode cortar pelo lado que não deve, né? Então, tipo assim, eu que não sei dirigir, então não posso nem saber explicar bem, mas é mais ou menos isso, né? Então, o critério é esse, o caminhoneiro está acreditando que o cara ali sabe, mas do nada o cara faz uma besteira que acaba com a vida do caminhoneiro e com a vida dele, e de outras pessoas inocentes, que às vezes, muitas vezes o cara vai desviar de uma coisa e atropela uma família. E aí, quer dizer, o erro do cara lá desgraça a vida de todo mundo. Então, isso daí, essa cultura da prevenção, quando ela é estimulada, quando ela é estudada, quando ela é transmitida, a gente preserva vidas. A Lei Lucas aplicada nas escolas, crianças morrendo aí engasgado com uma uva. O garotinho Lucas morreu na escola, asfixiado lá, engasgado com sanduíche. Por isso que existe a Lei Lucas. Então, a lei existe para dizer assim, vem cá, até quando vai acontecer essas coisas e os professores não vão saber os procedimentos de socorros que poderia ter salvo a vida daquele garoto. Que a vida daquele garoto que se perdeu não seja em vão. O que a lei está dizendo para a gente é que não seja em vão isso. Só que na prática está sendo em vão. O jovem morreu e as pessoas ainda continuam sem saber, sem conhecer o porquê da Lei Lucas e os procedimentos para desengasgar uma criança. E tem outras coisas que precisamos conversar, né? Então, essa questão dos bombeiros civis na comunidade pode ser um avanço tremendo em questão de prevenção aqui no Rio de Janeiro e que vai passar para todos os outros estados que possivelmente vai copiar esse projeto. E então eu parabenizo, né, já mandei um áudio, né, nossa equipe, nossos amigos mandaram áudios parabenizando o vereador Vitor Hugo. Não o conheço pessoalmente ainda, né, mas a gente tem que honrar a quem é digno de honra. Se o cara trouxe um projeto nessa magnitude, foi lá, provou, meteu a cara e fez, nada que a gente pode fazer, nada menos do que honrar, né, agradecer, né? O partido dele acho que é o MDB, né? É um partido ligado ao governo, o MDB é um grande partido. Então,
O cara tá vindo e desafiando, assim como aquele político que desafiou e fez a lei do Bombeiro Civil, a 11.901/2009, né, que é um político, se eu não me engano, é de Minas Gerais, um político que fez essa lei, ele desafiou, foi lá e criou. Hoje em dia a gente é o Bombeiro Civil por conta daquele cara lá, e foi esquecido. Ninguém lembra dele. Não pode acontecer isso. No dia do Bombeiro Civil, que era 12 de janeiro, não sei se vai ser alterado isso, a gente precisa sair às ruas, mostrar para a população quem somos nós, comemorar, nos conhecer, né, conversar, para aquelas pessoas que você só fala no WhatsApp ali, agora você vai apertar a mão dela, você vai saber com quem você está falando, né? Você vai saber com quem é aquela pessoa que está por trás daqueles ensinamentos ali, né? Então, a gente aqui no Rio de Janeiro, graças a Deus, né, temos aí a galera do Papo de Brigada também, é uma galerinha aí que, pô, fez um trabalho magnífico. Sempre faço questão de parabenizar eles, porque tiveram uma sacada muito maneira no nome e nas entrevistas, né? Inclusive, acho que um ou dois instrutores meus já foram na entrevista. Um eu sei que, acho que dois instrutores meus, o Carlos e o Renato, já foram na entrevista deles. E ali é muito bom ver aquela pessoa que foi ali o seu mestre, né? Aquela pessoa que te ensinou ali a você se tornar um bombeiro civil hoje, né? Então é muito, muito legal. Então, sempre parabenizando e ali conversando, né? Tô até lá no grupo deles lá, até como administrador lá, colocando algumas coisas, a gente conversa, a gente debate, a gente discute, tudo dentro do respeito, sempre respeitando também aqueles que estão mais, que têm mais conhecimento, não é vergonha nenhuma você dizer que o cara, pô, realmente o teu conhecimento está muito acima e, cara, o que você tiver para contribuir aí, pô, vai ser bom pra caramba. Então, tipo assim, não tem ninguém melhor do que ninguém, porque tudo a gente aprende de alguém, né? Então o debate, às vezes eu sou chato no debate, que eu sou um cara extensivo. Eu boto minha ideia, então a gente vai brigando ali por certas paradas, mas não é por arrogância ou por orgulho, não, nada disso. É porque há objetivos a serem alcançados e ensinos ali a ser, né, questionado, e eu vou aprendendo, eu não tenho vergonha de dizer não. Ó, isso aqui, cara, aprendi contigo agora aí, ó. Não tenho vergonha, porque é isso que o bombeiro civil tem que fazer, não ter dúvidas. Ele não pode conviver com dúvidas. Ele tem que sanar as suas dúvidas. Né? Então a gente vem para os debates, não é debate de ego, gente. Não é debate de ego. Debate de ego é quando alguém quer ser superior, se manter na superioridade. Entre gente bombeiro civil desenrolado na vida, não tem essa parada. Tem aquela parada de você ver, caraca, aquele cara tem um conhecimento, que legal que ele está compartilhando isso, que bacana que ele está disposto ali a doar o seu tempo gratuitamente. Porque tem muita gente assim, cara, que quer ser ouvido, né? Porque tem muita instrução para mostrar, para ajudar, né? Sem nada em troca, é só o prazer mesmo de você ter aprendido e de você transmitir. Então, quem aprende muito tem esse prazer de transmitir, né? Algumas pessoas, né? Que tem algum caráter, né? Que realmente se preocupa com a categoria. E a gente está unindo aqui no Rio de Janeiro, escuta o que eu estou falando. Esse ano já começou, né? O gigante despertou. Ano que vem vai ter uma gama de profissionais conectados de tal forma, né? Integrados de tal forma que nada mais vai passar aqui de bobeira, de percebido. Questões de CCT, vamos trazer ali lá as nossas ideias para poder questões do aumento de salário, questões de benefício, assiduidade que eu já falei que não podemos perder direito, vai ter que voltar. A gente colocar em mesas ali, o patronal vai dizer, cara, isso aqui a gente pode dar, isso aqui não dá para ser esse ano, entendeu? Porque a gente precisa ser integrado para poder resolver as nossas questões. E também o sindicato é nosso. O sindicato não é do presidente, dos diretores, não. Ele não pode conduzir aquilo lá da forma que querem, não. Não estou dizendo que estão conduzindo, né? Pelo contrário, a equipe lá do Marcos Paulo, da diretoria, a gente cobra e eles estão fazendo a parte deles lá, entendeu? Tem algumas coisinhas que ainda a gente vai ter que acertar, mas eles venceram a eleição, é direito deles estar conduzindo. O nosso direito é fiscalizar
e ver se o andamento está correndo. Então, quanto a essa questão aí, são pais de família, eu sempre falo, ó, são trabalhadores, pais de família, que têm o direito de receberem o seu salário e tal. Agora, nosso direito é conduzir tudo direitinho para que eles continuem ganhando o saláriozinho deles e os nossos recursos que são extraídos lá do dinheiro do vintão lá e do nosso, né, que eu sou sindicalizado, tá? Então, tenho moral para falar, eu sou sindicalizado há mais de 3 anos, mais de 4 anos já, eu acho isso. Eu sou sindicalizado, então eu continuarei sindicalizado, continuarei ali, porque eu acho que a gente não pode deixar o sindicato não ter a sua força. Uma das formas de você fortalecer o sindicato é você doar parte da sua finança e contribuir, porque o sindicato tem suas contas. Agora, a questão de fiscalizar, de observar o andamento, é todo bombeiro civil. Não estou falando aqui como associação, não. Estou falando aqui como bombeiro civil, que o sindicato é nosso. Então, como bombeiro civil, a gente precisa estar ali atento, participando, observando o que está sendo feito, entendeu? E ter iniciativas, cobrar iniciativas lá. Os caras até gostam quando a gente cobra as iniciativas, né? Porque isso também ajuda eles, né? Se forem se manter lá no poder, eles vão concorrer à eleição novamente. Se fizer um bom trabalho, beleza, parabéns. A gente precisa de pessoas que façam um bom trabalho, que desempenhem um bom papel, né? Para poder permanecer. Quem está honrando seus compromissos, né? Mas aí os bombeiros civis vão escolher, pô, a gente quer que mude, a gente quer outro grupo, né? Então, nesse ano que vem agora, esse ano já começou, ano que vem se prepare, porque está surgindo uma arranca de bombeiros civis que estão indignados com a situação da categoria e vão ver mudanças, e daqui para frente não vai ser mais a mesma coisa. Escuta, pode anotar a partir da data de hoje, né? Hoje é dia 1º de outubro de 2025. A partir de hoje aqui, já começou, a categoria não será mais a mesma. Os projetos estão saindo do forno, como nunca aconteceu na história, né? A política, que é o que nós precisamos, está começando a entender, né, que essa categoria é muito grande, e há interesses políticos, lógico, numa categoria grande, bombeiro civil, guardião de piscina e maqueiro esportivo. É uma categoria muito grande. Eu acho que esse maqueiro é o esportivo, não é um maqueiro comum do hospital, não. Eu acho que é um maqueiro esportivo. Então, são 3 categorias em um, né? Por enquanto, a gente só está tratando da questão bombeiro civil, mas ainda tem os outros. Só bombeiro civil é a arranca de bombeiro civil, né? Muita gente aí que se formou e nunca entrou para o mercado de trabalho, né, ou nunca conseguiu, mas vai abrir portas de forma que muita gente vai pensar em vir, porque a carga horária é boa, né? E quando o salário estiver melhor ainda, pô, vai ser espetacular. Muita gente vai voltar para essa área, tá? E vai voltar como? Com muitos cursos. Então, os centros de treinamento vão começar a ganhar muito dinheiro. Se prepara, ó, NR10, NR35, e tem que ser muito mais específica. Joga a parte de resgate na NR35 também. Não é só o curso de instrução de altura, não. Joga tudo. NR35 especial, com tudo. Não tem que ter mais NR35 simples, não. E nem NR10 simples, não. Tem que ser tudo. Ensina a pressurizar e despressurizar a rede também, parte elétrica, ensina tudo, porque vocês vão capacitar os bombeiros civis, né? Não vai nem importar a questão muito do dinheiro, não, né? Se o cara souber que vai fazer aquele curso que realmente vai fazer a diferença no currículo dele, ele vai meter a cara e vai fazer, mesmo que seja parcelado. Agora, a gente quer ensinamento forte. Essa paradinha de ficar colocando videozinho de internet para instruir e não ter professor, isso não é legal, não. Tem que ter o professor ali ensinando, mostrando o quadro elétrico, leva numa indústria aí, ó, mostra, isso aqui é um quadro de risco, encostar aqui morre. Procedimento de distância aqui, ó, você vai usar o CO2 aqui, qual a distância? Esse espaço aqui está muito confinado, você não tem como entrar aqui. Tem que explicar tintim por tintim, detalhe por detalhe. Questões de elevadores, de escada rolante, também, né, incluindo isso aí, porque são coisas do dia a dia do bombeiro civil.
Quando fizermos isso, capacitarmos fortemente o Bombeiro Civil, os centros de treinamento vão arrebentar, desses valores, nessas questões. E a reciclagem dessa NR, que deveria ser feito junto com a reciclagem comum. Porque, pô, de 2 em 2 anos tem que reciclar a NR. Pô, caraca, meu irmão. Aí eu vou ter que fazer NR de novo. Não. Faz a NR forte, um pacote geral, para quando o cara reciclar tudo de uma vez. Ou reciclar com o valor já incluso na reciclagem do ano, para o patrão pagar, irmão. Para o patrão pagar essa reciclagem, não para o funcionário, entendeu? Então recicla logo tudo, faz um pacotão, tem que criar uma outra forma. Porque o cara faz a NR hoje, aí ele não consegue emprego, daqui a 2 anos a NR dele não tem valor. Só que o cara aprendeu. Entendeu? Essa reciclagem de 2 anos, foi a NR que o cara já, tipo assim, tem que vir coisas novas. Para as próximas reciclagens tem que atribuir coisas novas, não pode ser a mesma reciclagem. Tem que especializar mais ainda, né? Ah, o cara fez a NR35, quando ele fizer a reciclagem, ele vai fazer resgate, um exemplo. Ele vai aprender a NR35 mais específica, mais especial. O cara fez a NR10 básica, quando ele for reciclar, ele já vai reciclar com a NR10 muito mais forte, né? Porque aquela básica ali foi só para o cara arrumar o trabalho. Ele já adquiriu experiência no trabalho, agora ele já tem a capacidade de saber mais. Quando ele fizer a reciclagem dessa NR10, não pode ser a mesma porcaria de curso. Não pode ser a mesma coisa, não. Tem que ser coisas melhores. Tem que melhorar. Por quê? Porque eu não vou esquecer, cara. Se eu mexer no quadro elétrico, se eu sei o que é um disjuntor, o que é um DR, se eu sei o que é um trifásico, eu não vou esquecer isso. Então essa reciclagem não pode ser só para dar dinheiro para as empresas, ela tem que ser para especializar mesmo o cara. O cara sair dali conhecedor da parada. Porque também tem esse lado. Então vamos conversar com as empresas, irmão, vamos especializar mais isso aqui. Até a aula de natação futuramente vocês vão estar dando aí, cara. Até a aula de sobrevivência, porque você tem situações que você tem que... resgate tu não vai fazer, né? O cara cai dentro da cisterna lá, o cara passa mal, alguma coisa assim. Mas outros procedimentos a gente pode estudar aí, especializar mesmo, pegar um pacotão mesmo para o cara aprender tudo. Mas não é pouca coisa não, o cara sair dali realmente um mestre, um craque, tá? Aí você, quando botar a reciclagem, a gente vai ter prazer de ir na reciclagem, porque a gente sabe que vai ser um conteúdo mais forte ainda. Aí a gente vai nas indústrias, aprender como é que funciona nas indústrias. Aí a gente vai nos aeroportos aprender também como é que funciona lá, para poder estimular o cara a fazer o curso de bombeiro de aeródromo. E nas indústrias, para poder estimular o cara a fazer o curso de bombeiro industrial. As empresas têm que ter essas conexões com essas empresas. E nas plataformas, para poder incentivar o cara a fazer um curso do Hilt, Salvatage, né? O T-Hilt. E isso vai fazer com que incentive, algumas empresas já fazem isso, tá? A Top Fire do Carlos Henrique faz isso. Eu vi uns parada dele lá, interessante. Interessante que ele falou sobre uma parada do GLP, que realmente é verdade. Não adianta o cara pegar e apagar ali em cima, cara. Não tem lógica mesmo. Aquilo ali foi, caraca, foi uma sacada interessante. Mas assim, para perder o medo do fogo ali, para a pessoa só saber, já a nível de conhecimento, o procedimento tá legal. Mas é simplesmente o cara tirar o conjunto ali e já resolveu o problema. Realmente ele tá certo. Palmas para ele. E eu fiz questão de falar lá no vídeo dele que ele estava certo. Entendeu? E é isso aí, cara. A gente tem que aprender com os mestres. O cara é um policial militar, né? Da parte aí da enfermagem. Então ele tem que aprender com quem sabe mesmo. Entendeu? Eu só vi ele 2 vezes em umas reuniões que a gente foi, né? Mas é um cara que realmente eu estou sempre vendo lá o Caveira, né? Estou sempre lá observando os vídeos dele, o da Top 5, ou do Wesley Pinheiro. Eu estou sempre lá visitando os canais lá, porque os caras transmitem muito conhecimento gratuito. É lógico que os caras promovem o centro deles, sim, estão vendendo o peixe dele. Mas o que os caras trazem de conhecimento gratuito, tem outros aí, tá? O que os caras trazem de conhecimento, inclusive o Papo de Brigada, essas entrevistas aí que a gente está fazendo aí, que
que estão participando, traz muito conhecimento. Pena, vou te falar, que os bombeiros civis não se interessam, tá? Porque, mano, é uma live importante. Teve os caras aí nas lives trazendo conhecimentos muito bons. O cara que é novo, bombeiro civil jovem, recém-formado, se ele não se integrar no meio desse povo, ele não vai conseguir emprego. Ele tem que se integrar, procurar conhecer. Cara, você tem que respirar bombeiro civil, você tem que ter sede de conhecimento. Não é sede de diploma, não, irmão. Tem gente que tem sede de diploma, lá faz o cursinho lá, mas não aprende nada, só quer o diploma. Aí quando chega na entrevista, o cara não sabe nada. Nem do básico ele sabe. Que é uma vergonha você ter um diploma enorme e você não saber coisas básicas. Classe de incêndio, procedimentos básicos de primeiro socorro. É uma vergonha. É uma vergonha. Como já aconteceu em entrevistas aí, mandar o cara, pô, a empresa pediu para o grupo, manda essa vaga aí pra galera aí. Foi lá. Os caras não sabiam o básico. Aí, meu irmão, aí é complicado, entendeu? Então, o cara que é novo na área, ele tem que se integrar, irmão. Ele tem que se integrar. E eu tô sempre aí nos bastidores ajudando as pessoas, ajudando mesmo. É como se você faz um apadrinhamento, né? Você pega a vaga daqui, ó, irmão, aqui, ó, tem uma entrevista aqui, pá, ó, vai nessa daqui. Às vezes tu manda a vaga, pô, esse cara te manda um bagulho lá de São Paulo, mano, é mó vergonha. Aí tu manda pro colega, pô, esse aqui é de São Paulo. Aí o cara pensa até que você tá tirando com a cara dele. Porque, caraca, o bagulho tá vindo pro Rio de Janeiro, mas o troço é de São Paulo, que isso? Então, é meio bagunçado, né? É meio bagunçado. Então, vamos ser mais específicos. E outra coisa que eu sempre falo, não tem vaga fixa pra ninguém não, irmão. Se eu ver a vaga lá no grupo, lá do não sei quem, eu vou pegar essa vaga e vou jogar em todos os grupos. Esse negócio de ficar fidelizando, como é que se fala? Prendendo as vagas, né? Monopolizando vaga de emprego. Pô, mano, isso é coisa de egoísta. Isso não é coisa... Eu não vou fazer nenhum marketing de vaga, tá? Porque esse negócio de fazer marketing de vaga também, para mim é uma palhaçada. Vaga de trabalho é vaga de trabalho. Eu não tenho que fazer marketing nenhum. O mesmo que eu vou jogar aqui, é lógico que algumas oportunidades, por exemplo, se trata da empresa que eu trabalho, a oportunidade eu vou dar para minha associação. Mas eu dou oportunidade para qualquer um entrar, se associar, que é gratuitamente, e concorrer à vaga. Entendeu? E outra coisa, a partir que entrou ali, não tem amigo certo, não. Entrou ali, aquilo ali vai para o RH da empresa, a empresa que vai escolher. Porque o critério da empresa o cara mora onde? Se o cara morar longe, a empresa vai dar 10 passagens pro cara. Né? Nem que você indique pro cara. Então, ali é seu mérito que vai valer. Né? Até para mim não ser covarde com ninguém. Porque, pô, eu conheço o cara que tal, vou ajudar ele, beleza. Mas, pô, nessa questão, o cara entrou ali para vaga, é o RH da empresa que vai selecionar. É lógico que se o cara já fez algum evento pela empresa, que a gente indica um evento, ele já é conhecido da empresa, a empresa já conhece o trabalho dele. Então, quando ele for, ele vai falar, pô, eu fiz um evento com fulano de tal. Tu fez evento pela empresa? Sim, pô. O cara liga pro fulano de tal, e aí, irmão, o cara fez evento com... Como é que o cara é no evento? Ih, rapaz, esse cara é nota 10, esse cara é bom. Manda ele, pode mandar ele aí, pode botar ele nessa fila, que o cara... Aí, meu irmão, aí o cara fez por onde, né? Mas o empurrão nosso não vai ter não, irmão. Vai ter só a oportunidade de entrar ali para ter vaga. Então, a oportunidade é aberta a todos. Para não haver injustiça. Para falar assim, pô, o cara só pega lá os amigos. Não. Vaga de trabalho do trabalhador é o que Deus colocar a mão e abençoar, irmão. Entendeu? Então, isso daí ficar monopolizando vaga, ficar fazendo marketing sobre vaga, isso aí eu não vou fazer. Entendeu? Vaga de trabalho é vaga. O que eu botar num grupo, pode pegar ela e jogar lá no outro grupo, onde vocês quiserem. O importante é alcançar o desempregado. É isso aí que importa. É fazer o bem sem olhar quem.